Oi, pessoal. Bom, então bem-vindas ao primeiro vídeo do ano. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre algo que eu tô vendo com muita consistência no consultório e nas seguidoras, que é a confusão ou medo, né, entre estar sozinha e solteira. Então, eu tenho recebido pacientes que estão nessa fase de término com medo e falando que tem medo de serem sozinhas e como se sozinha e solteira fossem as mesmas coisas. E aí vocês podem entender solteiro aqui como alguém que está terminando, está se separando, está se divorciando, recomeçando novamente, né? Uma pessoa que esteja sem esse companheiro. No caso, sempre a gente fala de relacionamentos abusivos aqui. E olha que louco, né? Quando a gente pensa em sozinha, quando a gente usa sozinha e solteira como a mesma coisa, né? O quanto isso dificulta a gente conseguir sair de um relacionamento. Mesmo que esse relacionamento seja ruim. Porque dá a sensação de que se eu terminar esse relacionamento, esse namoro, esse casamento, eu estarei sozinha. O que significa, né, estar sozinha? O que significa estar sozinha? É sobre isso que eu queria pensar com vocês hoje. E, já dando spoiler, a conclusão é que estar sozinha e estar solteira são coisas muito diferentes, né? Então, eu trouxe um trechinho de um livro chamado Cinderela, para a gente começar a nossa conversa, o nosso debate. O livro chama Cinderela e é de uma autora chamada Colette Dowling. Colette com 2 T's. Chama Complexo de Cinderela, o livro. E eu queria ler para vocês, tá? Para a gente começar a pensar em algumas coisas aqui. Além da capacidade de escolher o que faríamos de nossa vida, como pensaríamos e a que daríamos importância, liberdade é melhor que segurança, diziam-nos. A segurança aleija. Logo descobrimos, contudo, que a liberdade, ela assusta. Ela nos apresenta possibilidades para as quais não nos sentimos equipadas. Promoções, responsabilidade, oportunidade de viajar sozinhas, sem homens a nos conduzir, oportunidade de fazer amigos por nossa conta. Vou até anotar aqui algumas coisas enquanto eu vou lendo e vou pensando para a gente conversar juntas aqui. A liberdade requer que nos tornemos autênticas e fiéis a nós mesmas e fiéis para conosco. Aqui é que surge a dificuldade. Repentinamente, quando não mais basta sermos boa esposa, ou boa filha, ou boa aluna, pois ao iniciarmos o processo de separar de nós as figuras de autoridade, a fim de nos tornarmos autônomas, descobrimos que os valores que julgávamos ser nossos não são. Então, o que era boa filha para o meu pai pode não ser para mim. O que é boa aluna para o meu professor pode não ser para mim. E o que uma boa namorada... E atenção, o que é uma boa namorada e uma boa esposa pode não ser para mim, porque agora eu tô nessa autonomia, nessa liberdade, né? E tentando me tornar mais autêntica e fiel para comigo mesma, de acordo com o livro. Realmente não tenho nenhuma convicção própria. Realmente não sei no que acredito. Então a gente se sentir um pouco perdida sem essa autoridade. Sem alguém falando pra gente o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer. Mas já já a gente volta nessas coisas. Porque tendo a chance de crescer, por que, tendo a chance de crescer, tendemos a recuar? Por que as mulheres não estão acostumadas a enfrentar o medo e ultrapassá-lo? Boa pergunta. Desde pequenas, fomos ensinadas a só fazer
as coisas que nos permitissem sentir-nos seguras e protegidas. O fato é que jamais fomos treinadas para a liberdade, mas sim para o seu oposto, dependência. O problema remonta então à infância, aquela época em que estávamos em segurança, em que tudo já se achava resolvido ou determinado e podíamos contar com mamãe e papai para o que necessitássemos. Essas necessidades perduram ao longo de nossa vida, clamando por satisfação, sem ser anuladas pela necessidade igualmente presente de autossuficiência. Até certo ponto, a necessidade de dependência é normal, tanto em homens quanto em mulheres, por causa dessas necessidades. Ocorre que, como veremos, desde pequenas, as mulheres são incentivadas a uma dependência doentia. Qualquer mulher incentivadas, presta atenção nessa palavra, incentivadas à dependência, o que é oposto à liberdade, né? Qualquer mulher que se autoanalise sabe quão destreinada foi para sentir-se confiante perante a ideia de cuidar de si própria. Então, ela foi destreinada para confiança, autoconfiança, né? Ela acha que ela não dá conta. Vou repetir essa parte. Qualquer mulher que se autoanalise sabe quão destreinada foi para se sentir confiante perante a ideia de cuidar de si própria, afirmar-se como pessoa e defender-se. Tomamos na cara esse livro, né? Os homens são educados para a independência desde o dia de seu nascimento. De modo igualmente sistemático, as mulheres são ensinadas a crer que, algum dia, de algum modo, elas serão salvas. Podemos, então, tá acabando, gente, último parágrafo, antes da gente começar a conversar aqui. Podemos aventurar-nos a viver por nossa conta por algum tempo. Podemos sair de casa, trabalhar, viajar, podemos até ganhar muito dinheiro. Subjacente a isso tudo, porém, está o conto de fadas dizendo: aguente firme, e um dia alguém virá salvá-la da ansiedade causada pela vida. E o único salvador de que o menino, né, o que o homem aprende desde criança, o único salvador que o menino ouve falar é ele próprio. Complexo de Cinderela, da autora Colette Downing. Tem muita coisa aqui para a gente conversar, né? E muita coisa aqui em respeito a isso de ser sozinha, de ser solteira, né? A gente tem visto, a gente tem uma sociedade, gente, de mulheres que querem, a gente cria essas mulheres para elas quererem e precisarem ser amadas por homens que não sabem amar. Então, é uma sociedade que constrói essa cultura de dependência, de falando que a mulher não pode e que ela tem que se casar, que ela só vai ser mulher quando ela casar, que ela só vai ser respeitada na sociedade quando ela tiver filho, quando tem o primeiro filho, pergunta do segundo filho, etc. Né? E isso é feito diferente para homens e mulheres. Né? Lembra daquela frase que a gente sempre comenta aqui da Valesca Zanello, né? Os homens, eles aprendem a amar muitas coisas. As mulheres aprendem a amar os homens, né? É uma cultura que ensina o tempo inteiro para a mulher que ela tem que salvar esse homem, que ela é capaz e mais, ela tem o dever de mudar esse homem e que se ela se separa, ela se sente um fracasso. Que ela deveria sentir o fracasso, que ela é responsabilizada por esse fracasso. Né? Esse fracasso que as mulheres sentem quando elas querem se separar, ele está muito linkado a esse estou sozinha e agora? Fracassei no meu casamento. Né? E agora? Sozinha eu não dei conta. Né? Ou essa dependência, né? De que agora como é que eu vou cuidar da casa, como é que eu vou fazer as coisas acontecerem, como se aquele relacionamento abusivo trouxesse muitos privilégios para ela, né? Quando ela para olhar de verdade aquele relacionamento,
Na verdade, ela gerenciava a casa, ela gerenciava a vida do casal e dos filhos, e ela só vai continuar a fazer muitas vezes o que ela já está fazendo, né? Então, percebam que tem quase uma romantização, quase uma desconexão com a realidade do que é ser sozinha. E aí vamos lembrar, então, eu já falei da frase da Valesca, né? Que as mulheres, então, aprendem a amar aprendem a amar os homens e os homens aprendem a amar as outras coisas. Então, esse sozinho ou não, romantizado da mulher, vai acontecer diferente para o homem, tá? E quando a gente fala... Outra coisa, quando a gente fala de sozinha, que eu queria trazer para vocês, além da discussão do livro, é que, gente, cá entre nós aqui, no relacionamento abusivo, essa mulher, ela já tá sozinha. Se a gente for pensar nesse conceito desse amor romântico, de que eles batalham pelo relacionamento, de que o relacionamento deve sobreviver ao caos, a qualquer coisa, essa mulher no relacionamento abusivo, ela já tá sozinha. Ela já tá jogando desde o começo um jogo no qual ela nem sabe as regras. Ela já perdeu desde o dia 1. Não tem troca, não tem igualdade nessa relação. Não tem conexão genuína nessa relação. Não tem ela cedendo e o outro querendo ceder também. Não tem uma comunicação clara. As regras sempre mudam de acordo com o abusador, só acontece do jeito que ele quer. Essa mulher já perdeu desde o dia 1. Então, se a gente for falar em fracasso, a gente tem que lembrar de falar que já é um fracasso desde o dia 1 esse relacionamento abusivo. Ele já é um fracasso desde o dia 1. Porque ele já não é um relacionamento saudável desde o dia 1. Ele já é um crime desde o dia 1. Ele já é a mulher não tendo os direitos humanos dela não garantidos desde o dia 1. Então, é interessante que essa mulher ela só vai trazer essa sensação de fracasso lá no divórcio, lá na separação do casamento. Desde o dia 1 já é um fracasso. É um acúmulo de fracasso do relacionamento abusivo. Já começou errado. Já começou errado, tá? E aí tem uma coisa que acontece também no final, é que essa mulher, gente, ela tá sem forças para sair do relacionamento abusivo. Ela tá, então, se sentindo fracassada, porque ela aprendeu que casamento era para sempre, que ela tinha que batalhar por aquele relacionamento. Ela aprendeu na sociedade que ela que é responsável por mudar esse homem não mudou, ele só piorou. Ela já tá com todas essas sensações. E ela já tá sem força, né? Às vezes tá naquela batalha judicial, o cara não quer sair de casa, o cara não quer assinar o divórcio. Ela tá sem força. E aí, mais uma vez, entra essa palavrinha mágica aí do sozinha. É nesse momento que essa mulher vai precisar de rede de apoio, mais do que nunca. Gente, ninguém vem ao mundo sozinho. Não existe ser sozinha no mundo. Não existe. Para você nascer, precisou de pelo menos 2 pessoas, 3 pessoas, contando com os médicos, enfermeiros, etc. A gente já não vem ao mundo sozinho. Quando a gente morrer, a gente também não vai morrer sozinho. Vai precisar de gente para enterrar a gente, etc. Ao longo da nossa vida, a gente também não está sozinho. Alguém produziu a minha pashmina quentinha, alguém fez o batom que eu estou usando, esse celular. A gente não consegue viver o mundo sozinho. Isso não existe, tá? Então, só essa definição de eu sou sozinha, ela já é desconectada com a realidade, né? Não é, você não é sozinha. Tem uma coisa sobre o ser sozinha que é muito interessante, assim, porque só você depois, saindo do relacionamento e estando sozinha, olha que doido, né? É que você vai conseguir clarear o que aconteceu no seu relacionamento abusivo. Quanto mais a gente se distancia do relacionamento abusivo, mais a visão acontece. Quanto mais fora do ciclo, quanto mais em contato zero você está com o abusador, mais claro você vê o abuso, a manipulação, o controle acontecendo, né? Então, mesmo esse estar sozinha, se a gente acreditar, né? É ele que vai te trazer essa liberdade. É ele que vai te trazer uma recuperação, um amanhã melhor. Porque só estando longe do abuso é que vocês conseguem olhar para o que está acontecendo com realidade, né? E tem uma outra coisa sobre ser sozinha, né? Sobre a gente ser equipada ou treinada para sermos boazinhas, boa filha, boa mãe, boa irmã, boa profissional,
quando a gente, normalmente a gente nem é treinada para ser uma profissional, né? Mas essa palavra boazinha, né? Traz um medo muito grande da gente desagradar o outro, né? Traz um medo muito grande de sermos nós mesmas, descobrir quem a gente é, do que a gente gosta, do que a gente não gosta. O medo muito de falar não para outra pessoa. Porque normalmente, quando uma mulher numa sociedade dessa fala não, ela é taxada mesmo de arrogante, de metida, de patricinha, de não sabe o que está fazendo, de intolerante, de todas as palavras ruins que vocês puderem, né? Só que esse medo de desagradar o outro, ele afasta a gente da nossa autenticidade. Ele afasta a gente dos nossos valores. E ele só aproxima a gente de medo. Medo, 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 medo. E aí, nós vamos viver uma vida inteira pautada no medo? Ou a gente vai ser autêntica, firme, assertiva, sem medo de desagradar o outro? Porque a gente está vivendo uma vida com propósito, com valores e sem abuso. Então, essa aí é uma questão para a gente pensar. Tá bem? Então, nesse momento, a gente vai precisar de uma grande rede de apoio para essa mulher que está saindo. Muito mesmo. Então, atenção, se sua amiga está se separando, ela está numa fase muito difícil e ela está precisando de uma rede de apoio. Então, vamos voltar aqui para o livro, né? A hora que o livro fala, por exemplo, que a gente não vem equipada por esse mundo, né? Para a gente ser autêntica. A gente não vem equipada. A gente, na verdade, é incentivada a sentir medo e dependência. A gente sente medo da autenticidade. O que a gente fala quando a gente conhece uma mulher firme e assertiva? O que a gente sente diante de uma mulher que fala o que ela pensa, que é assertiva, demonstra o que ela quer, que é autêntica, que não tem medo de viajar sozinha, que não tem medo de fazer tudo acontecer? Normalmente, na nossa sociedade, a gente chama essa mulher de arrogante, a gente chama essa mulher de grossa. Pode ser que ela seja também, tá, gente? Mas vamos acompanhar aqui meu raciocínio. Essas mulheres, existe muito uma tentativa de silenciar essas mulheres, de trazer elas de volta para a dependência o mais rápido possível, né? Você não vai conseguir fazer isso que você está querendo fazer, você não vai dar conta, não vai ser possível, vai ser muito difícil. Então, a gente quando a mulher já não vem equipada, né? Ela usa a palavra... essa mulher é destreinada para autoconfiança, né? Essa mulher já é destreinada para autoconfiança. Então, quando essa mulher está buscando essa autenticidade, quando ela consegue escapar de tudo que a sociedade fala que ela não pode, que ela não consegue, e a sociedade lê-se homens e mulheres, porque nós temos muitas mulheres também que se interiorizam desse patriarcado e fazem isso com outras mulheres, você não vai dar conta. Quando a gente faz isso e essa mulher vai tentando, né, escapar, a gente está cometendo uma violência, né? A gente está cometendo também um silenciamento dessa mulher. Quando essa mulher consegue, por uma resiliência, porque se uniu com outras mulheres, porque se empoderou de uma certa forma, seja intelectualmente, seja financeiramente, e ela consegue se equipar com essa autenticidade, com essa autoconfiança, com esse autoconhecimento que seja, essa mulher ela vai incomodar. Essa mulher ela vai incomodar. E nós, que estamos pensando sobre isso, temos o dever de lidar com esse nosso incômodo se a gente sentir na nossa própria terapia, mas a gente tem o dever de tentar não silenciar essa mulher que é autêntica. Porque essa mulher que é autêntica, ela vai estar falando por outras mulheres. Ela vai tentar juntar, puxar junto com ela outras mulheres, dar voz junto com ela a outras mulheres. Quanto mais mulheres autênticas, quanto mais mulheres falando, melhor. Então, gente, se você tá se esforçando muito na relação, tentando de tudo para esse cara mudar, se esforçando muito para evitar o abuso acontecer, para evitar a briga, a base do seu relacionamento é briga, e tá tudo muito difícil, não é amor. Se você, sempre que tem briga, sempre que tem abuso, você tenta buscar o consolo do seu próprio sofrimento, da sua própria falta de energia, da sua própria tristeza, na pessoa que causou aquele sofrimento, provavelmente também não é amor. E lembrem-se, meninas, a gente se acostuma com qualquer coisa, até mesmo com a guerra. A gente passa a banalizar os abusos que acontecem com a gente.
a gente começa a acreditar nas coisas que a gente fala pra gente mesma. Uma delas é, não vou conseguir viver a vida sozinha. Ou que separar é estar sozinha, ou que estar solteira é estar sozinha, como se fosse a mesma coisa. Vocês não estão sozinhas. Para começar, você já tem Não Era Amor. Já é um aí na listinha de vocês, né? Então, a gente tem que tentar tirar a força, não sei da onde, para tentar começar essa rede de apoio para que vocês diminuam o sentimento de estar sozinhas. Porque separar, divorciar, terminar um relacionamento significa que você vai estar no mercado novamente se você quiser. Que você vai estar solteira, divorciada, né? Se recuperando, se reconstruindo, voltando a olhar para você mesma, trazendo você de volta ao centro da própria vida, da sua própria vida. Mas não significa que você está sozinha. Vamos parar de repetir essas coisas para a gente mesmo, senão a gente começa a se acostumar, né? Lembrando então que contato zero é algo libertador, no sentido de libertar a dor, né? Contato zero é libertador. Sempre é bom lembrar que existe vida após o abuso, por mais que pareça que não, por mais que você se sinta fraca, por mais que você sinta que não, você não vai dar conta, você vai. A gente tem mulheres que contam as histórias delas de 40 anos de relacionamento e conseguiram sair, 20 anos de relacionamento e conseguiram sair, 30 anos conseguiram sair, 2 anos de namoro, 1 ano de namoro, 5 meses de namoro. Não tem tempo suficiente para que você busque o seu próprio amanhã, sua própria liberdade, né? E você não está sozinho, isso não é verdade. Você está apenas solteira, de volta para o mercado, se reconstruindo, voltando você mesma de volta ao centro da sua própria vida, que é da onde você nunca deveria ter saído, né? Então, eu queria lembrar vocês que sozinha é diferente de solteira. Muita atenção quando a gente for conversar sobre isso. E que tem um amanhã e tem um depois de amanhã. E que o amanhã e o depois de amanhã podem ser muito melhores.